Bom dia, meu irmão, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. E hoje é domingo, dia 24 de maio. O tempo tô vendo pela janela que o tempo tá chuvoso, louvado seja Deus, né? Hoje, o dia da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha que é! Que maravilha que é podermos tomar parte da palavra de Deus, poder nos deixar assim ser inundados, tal como a chuva que cai lá fora, que ela molha, refresca a todos. Assim também é a palavra de Deus. Ela vem para todos aqueles que abrem o seu coração. Então nós vamos aqui agora clamar pelo Espírito Santo de Deus, que sempre lembrando que ele já está dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas vamos pedir a força do Espírito, né? Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz, iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, nosso inimigo repeli, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém e amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Eu quero dedicar, se é que eu posso, esta oração de hoje para minha mamãe, que hoje está fazendo 1 ano, exatamente hoje, no dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje faz 1 ano que mamãe Luísa, esse momento hoje eu ofereço para a senhora, tá? Para a senhora, com o meu sentimento, com a minha saudade e com o meu amor, acima de tudo. E eu coloco aqui os meus 7 irmãos também e toda a sua árvore genealógica, tá? Um beijo no coração. Amém, amém. E, meus irmãos, hoje a palavra de Deus, ela nos faz um convite, uma intimação, e muito mais do que isso. A palavra de Deus hoje é um mandato. E Deus, ele não quer não da nossa parte. Que nós possamos todos falar sim ao mandato que Deus hoje coloca para nós. Então vamos ao Evangelho? A leitura de hoje, maravilhosa, ela está, como sempre, gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É como aquela espada de 2 gumes, capaz de mudar o nosso coração, capaz de nos arrancar dessa nossa comodidade. Como o Santo Padre, o Papa Francisco falou para os jovens: jovens, agora é hora de calçar o tênis, tirar o bumbum do sofá, calçar o tênis e evangelizar. Não há tempo mais para reservas, só para titulares.
Muito linda a palavra do Papa Francisco, né? Então ele está falando isso para você e falando para mim também, porque todos nós, para Cristo, nós somos bebês, nós somos jovens, mas ele espera de nós uma postura de pessoas que já estão avançadinhas na caminhada. Ele espera de nós uma resposta e hoje nós vamos dar uma resposta para Jesus. Então vem comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho está em Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, agora nesse finalzinho aqui, me chama a atenção. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E veja bem, é promessa de Cristo, é promessa de Jesus para você e para mim. Nós, muitas vezes, nós como leigos da igreja, hoje eu vou falar como leigo mesmo, que eu sou e que você também é. A palavra de um sacerdote aqui, talvez ela seria bastante diferente, mas hoje eu estou na postura de um leigo, alguém assim que está, não foi instituído, como é que fala? Ordinariamente, mas vamos dizer, extraordinariamente. Muitos sabem que eu sou ministra extraordinária da Eucaristia e eu falo que a gente lidar com o sagrado, próximo com o sagrado, ali distribuir, levar a Eucaristia para um doente, levar a Eucaristia para um irmão que não pode ir numa igreja ou que está no hospital. É uma glória de Deus. Agora eu falo, imagina o nosso sacerdote, que maravilha que é os nossos sacerdotes. Mas nós pensamos, meu irmão, que esta palavra aqui é só para os 11 discípulos, só para os sacerdotes, só para aqueles que estão já ordenados padres, para aqueles que estão no clero, à frente da igreja, ou para os pastores. Mas não, meu irmão. Jesus, ele quer trabalhar o coração de cada um de nós. E quanto mais humilde, quanto mais manso a gente se colocar diante dele, mais ele vai nos usar nessa caminhada, que é uma caminhada difícil. Porque hoje nós ouvimos tantas outras coisas que querem tirar Deus do nosso coração, querem tirar Deus dos nossos jovens, querem tirar Deus da nossa vida. Querem tirar e apagar essa experiência que nós fizemos com esse Deus maravilhoso. Quantas coisas! Mas Deus hoje ele se posiciona como dizendo para cada um de nós, para você e para mim, cada um de nós é esse discípulo que Deus está falando. Cada um de nós. Não é, às vezes nós temos essa tentação de dizer que é para o outro, essa missão é para o outro. Eu vou ficar só na voz passiva. Não, nós precisamos de assumir a nossa posição de discípulos. O Santo Padre, o Papa João 23, ele disse: eu estou convicto
Eu estou convencido de que o maior, o mais digno, o mais sublime ministério que pode ser concedido a um homem é o ministério pastoral. E veja, meu irmão, é uma honra, é uma honra. Uma mãe que tem um filho padre, é uma honra um rapaz quando ele começa na caminhada, no seminário, é uma honra, é muito digno, é de uma nobreza incalculável. Mas, meu irmão, veja, nós hoje temos que ter consciência de que os padres sozinhos, eles não dão conta da missão. E nós temos hoje as nossas igrejas domésticas. E eu digo, meu irmão, isso não é fácil a gente assumir. Eu digo que por muito tempo na minha vida eu andei distraída. Talvez como você esteja hoje. Por muito tempo eu estive distraída, andei distraída. E veja, eu tenho uma inspiração muito grande no São Francisco de Assis. E eu separei uma palavrinha dele que está aqui que eu queria falar para você. Para você que anda tão distraído com muitas culturas do mundo, com muitas coisas que o mundo vem oferecendo para nós, a gente fica querendo correr atrás de formação, de técnica, conhecimento técnico, conhecimentos extraordinários, mestrado, doutorado. Meu irmão, maravilhoso. Eu já estive assim muito tempo, até um dia que eu comecei a entender que isso não me fazia ser uma melhor profissional, a profissional que talvez aquele meu funcionário subordinado ia precisar. Não foi a formação do mundo somente que me proporcionou ser uma pessoa melhor. Veja o que São Francisco de Assis, ele falava para as pessoas que correm muito atrás de tantas coisas e que entravam na ordem. É uma coisa que serve para você e serve para mim, serviu para mim, por isso eu estou partilhando com você. São Francisco de Assis, ele diz, embora tendo o máximo respeito pela cultura, ele considerava a ânsia pelo saber e a ânsia por buscar tantas coisas deste mundo, tantas matérias deste mundo, ele considerava tudo isso um entrave ao longo do caminho que se deve percorrer para o desenvolvimento espiritual. São estas as palavras que dirige a um homem culto ou aos homens cultos que pretendiam ingressar na ordem. Para mostrar para nós, meu irmão, que a primeira coisa que Deus quer de você e de mim, Ele quer humildade. Que nós tenhamos um coração manso e humilde. Ele quer que nós nos tornemos como crianças, verdadeiramente como crianças. Meu irmão, isso não é coisa que está apenas escrito na palavra, não. São coisas que nós precisamos de tomar posse de tudo isso. E veja, ele falava, ao entrar na religião, a vez de renunciar ao vosso muito saber, ao vosso muito poder, ao vosso muito prazer, ao vosso muito querer as coisas deste mundo, para que, expropriado de tudo, nu, vos possais oferecer nos braços do crucifixo. Veja, meu irmão, a muitos o saber os torna indóceis, inchados de soberba, não se dobram às lições da humildade, que é tão necessária, meu irmão. É uma virtude de Nossa Senhora, uma virtude do nosso Jesus. A humildade, a mansidão, a retidão. Eu quisera, meus filhos, meus irmãos, ele falava os irmãos, que ao entrarem na ordem, os letrados, os cultos, me viessem logo com este pedido. Olha, irmão Francisco, muitos anos, durante muito tempo da minha vida, eu falo isso para Jesus, eu falo, Jesus, muitos anos eu vivi no século sem saber verdadeiramente, não, olha irmão, muitos anos vivi no século sem conhecer verdadeiramente meu Senhor. Indica-me aqui algum cantinho onde não cheguem as vozes do mundo, para que em recolhida penitência
eu possa repensar meus anos mal vividos e chamar aos caminhos da virtude meu coração disperso e distraído. Meu irmão, o que Deus quer falar para você, o que Deus quer falar para mim, tem muitas coisas aqui, muitas coisas que se a gente fosse falar sobre cada item, aqui dá para pregação para um dia inteiro. Mas o que eu queria falar para você é, simples leigos como eu, calça o tênis, sai do sofá, tira o bumbum do sofá. E primeiro lugar que Deus quer agir é primeiro o meu coração, o seu coração. Primeiro Ele quer que eu abra o meu coração, eu deixe Ele entrar. Nós estamos num tempo propício, num tempo favorável. Que eu deixe a luz do céu entrar para clarear dentro do meu coração. Porque depois tem a minha pequena igreja doméstica. Veja, aquilo que o Santo Padre, o Papa João XXIII falou para os pastores. Hoje eu falo para você, minha irmã, e falo para todos que estão me escutando. O maior, o mais digno, o mais sublime ministério que pode ser concedido a um homem e a uma mulher, a uma mamãe, a uma esposa, a uma filha, é o ministério pastoral. Então, que nós possamos assumir o nosso papel de pastores dentro da nossa igreja doméstica, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso carro quando nós estamos dirigindo, dentro de qualquer lugar onde nós passarmos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sopra aonde ele quer. Olha, muitas vezes eu pregava o evangelho porque eu não tinha onde pregar. Sabe o que eu fazia, meu irmão? Eu tinha tanta vontade de pregar o evangelho, eu tinha tanta vontade de ensinar, de falar aquilo que Deus, um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, eu tinha tanta vontade de retribuir para Deus um pouquinho daquilo que Ele fez na minha vida, que eu tenho um pequeno sítio e lá tem um campo de futebol, um campinho. Eu andava, o meu marido sabe disso, do que eu estou falando. Eu andava horas e horas ensaiando, pregando o evangelho, e ali eu chorava, porque eu falava assim: Deus, um dia eu queria falar tudo isso que o Senhor coloca dentro do meu coração para o meu irmão. Nossa, Deus, se eu falasse tudo isso que o Senhor está colocando aqui no meu coração agora, talvez eu fosse trazer uma pessoa para o Senhor. E eu pregava num campinho de futebol, onde que os passarinhos me escutavam, os passarinhos me ouviam. E mal sabia eu que Deus tinha reservado para mim. Eu tinha muita vontade de retribuir para Deus um pouco, um pinguinho daquilo que Ele deu para mim. E através da evangelização. Mas Deus, primeiro, Ele quis cuidar do meu coração. Ele quis me sarar, Ele quis me curar. E Ele foi me curando, pouco a pouco, para que hoje eu pudesse estar aqui falando. E depois Ele foi cuidando dos meus. Ele foi pensando as feridas dos meus, daqueles que estão dentro da minha casa, próximos de mim. E é assim, gente. Santa Rita de Cássia foi assim. Com nós que estamos buscando o caminho da santidade, vai ser assim. Primeiro Ele vai cuidar de nós. Talvez Ele vai nos trazer dentro de uma cela, no recolhimento, para que a gente possa pensar nos anos distraídos que nós passamos. Primeiro Ele vai cuidar, Ele vai me sarar, para depois eu poder levar a palavra dele. Olha aqui, o que Ele fala? Deus, quando Ele acende uma vela, Ele não deixa ela presa num candeeiro. Não, Ele não deixa ela presa numa gaveta. Ele coloca ela num candeeiro para que ela possa iluminar os outros. É assim que Ele faz. É assim que Ele vai fazer. Mas veja, por mais que você pense que não é nada que você está fazendo, olha o que Santa Teresa de Calcutá fala. Ela fala assim: por vezes eu senti que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas, com certeza, filhos, o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E é verdade. Às vezes o que a gente está fazendo, a gente está pensando que é pouca coisa. Nós estamos pensando assim: nossa, o que eu estou fazendo não é nada. Meu irmão, com Deus, esse nada se transforma em muita coisa.
Se você está com Deus e hoje ele faz promessa. Ide, eu prefiro aquela palavra, porque essa mesma palavra está nos 4 evangelhos. E eu gosto daquela de Marcos, capítulo 16, que fala para você e para mim. Escuta, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Aquele que não crê, ele já está condenado. Esses milagres acompanharão a todos aqueles que crerem. Eles expulsarão demônios em meu nome. Eles falarão outras línguas. Eles manusearão serpentes. E se beberem do veneno mortal, este veneno não lhes fará mal. E veja, eles imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E ele falava, estes milagres acompanharão a todos aqueles que crerem. E Jesus faz uma promessa, eu vou colaborar com vocês, eu vou atrás, confirmando os milagres. Meu irmão, um dia eu fui visitar uma cliente e no meio da conversa a gente estava falando sobre investimentos financeiros, em que ela ia colocar tantos milhões que ela tinha. E no meio dessa conversa, ela viu uma correntinha que eu trago e ela falou assim, perguntou para mim sobre religião, começamos a conversar. E no final, eu já estava no carro para ir embora e nós falamos de Deus e durante o tempo que a gente conversava, essa mulher chorou na mesa onde nós conversávamos, tanto que ela ficou tocada pela palavra de Deus. Muitas viu o que Deus fala, mesmo no seu trabalho, onde Ele te enviar. E nessa época eu viajava ao sul de Minas, eu tinha clientes no sul de Minas inteiro e em outros lugares do país. E essa mulher ficou tão tocada pela palavra de Deus, e quando eu já estava no carro indo embora, ela falou assim para mim, Graça, dá para você esperar um pouquinho? Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu não te mostrei. E eu falei, claro, dá tempo sim, tô por sua conta. E eu fui, e ela foi me levando lá para o fundo da casa dela, num quarto. E num quartinho, num canto. Na hora que eu entrei, uma senhorinha, pequenininha, encolhida, toda entubada, com tudo artificial, a alimentação era artificial. Um cabelo branquinho, parecendo lã. Me lembrava nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, não, me lembrava Deus, que fala cabelo como lã, como algodão, aquele cabelo branquinho, linda, mas vegetando. Já tinha mais de 7 anos. Ela falou para mim, Graça, é minha mãe. Tem mais de 7 anos que ela está nesse estado, vegetando. Faz uma oração para ela, para mim. E naquele momento eu reconheci a autoridade de Deus, mas eu falei para ela, fica aqui perto de mim, você é filha, você tem mais autoridade do que eu. Então, eu comecei a falar com Jesus ali, com toda a humildade. Eu falei, Jesus, eu não sei como orar numa situação dessa. Eu nunca orei numa situação dessa. Mas o Senhor sabe como que nós vamos conduzir essa oração. E ali eu só encostei na senhora. Eu encostei no cabelinho branco dela, na cabecinha dela, e falei para a filha dela me acompanhar naquela oração. E fizemos uma oração curta. E no final eu só falei para ela assim, olha, vai acontecer algo, mas eu não sei te falar o que vai acontecer. Mas escuta o que Deus está falando para você e para mim. Nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Toma posse, minha irmã, do que Deus está falando para você, para o seu coraçãozinho. Você não vai ficar assustada, você vai ficar em paz.
nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Meus irmãos, dali a 7 dias, naquela semana, a senhorinha partiu, foi embora. E eu vi nisso uma grande resposta. Essa autoridade que Deus nos dá, que Ele deu para os sacerdotes, de impor as mãos, Ele dá para você, Ele dá para mim. Basta que abra o nosso coração. Basta que você abra o seu coração, meu irmão. Simples assim. E ao mesmo tempo tão custoso, tão difícil, porque nós estamos muito distraídos. O que Deus queria falar para nós hoje é isso. E Ele diz para você, e Ele diz para mim, eu quero que você tome posse. Nunca você vai estar sozinha. E o Espírito Santo de Deus, ele sopra aonde ele quer. Quando você se entregar para Deus. O Espírito de Deus, ele sopra aonde ele quer. Ele vai te mandar aonde ele quer. Talvez é onde que o sacerdote não vai poder ir. Mas você também, como discípulo de Deus, vai ajudar a igreja, vai ajudar os sacerdotes, porque eles não dão conta de fazer tudo que tem que ser feito. Nós somos os pequenos discípulos que estamos para ajudar a nossa igreja. Um dia uma mulher falou para Santa Teresa de Calcutá: nossa, mas essa igreja está muito desorganizada, muita bagunça, eu vou sair dessa igreja. Santa Teresa de Calcutá falou: espera aí, de qual igreja você está falando? Da sua ou da minha? Porque, meu irmão, a minha igreja está em ordem. Eu estou procurando manter a minha igreja em ordem. E a primeira igreja está aqui dentro do meu coração. A primeira igreja tem que estar aí dentro do seu coração. Se nós saímos da igreja por causa do padre, por causa do sacerdote, é porque nós nunca estivemos nela por causa de Jesus Cristo. Amém? Amém. E nós vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora Auxiliadora, pedindo que ela venha nos fortalecer, nos ensinar. Pegue na nossa mão, Mãe, nos ensine a caminhar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, Mãe, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, desculpa, porque eu fico emocionada quando eu falo de Jesus. Quando eu falo certas coisas, parece que me queima primeiro. Então, nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, fiquem em paz, com a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Amém.